Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesse momento, nesse instante, nós, a partir de agora, estaremos comentando a lição de número 13. Chegamos ao final do trimestre e a lição de número 13 da classe dos jovens, onde estudamos um tema geral titulado O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, não é? Umas lições da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E agora chegamos à lição de número 13, que tem como título a Santa Ceia, o amor e a ressurreição, certo? Na primeira lição, estudamos, trazendo aqui um escopo das lições, só para lembrar, estudamos a carta de Paulo a Coríntios, a igreja de Coríntios. Na segunda lição, estudamos a ação de graças pela igreja de Coríntios. Na terceira lição, estudamos as divisões na igreja de Coríntios. Na quarta lição, estudamos a sabedoria divina. Na quinta lição, estudamos o caráter da pregação de Paulo. Na sexta lição, estudamos a imaturidade espiritual dos coríntios. Na sétima lição, estudamos é Deus que dá o crescimento. Na oitava lição, estudamos a impureza da igreja de Coríntios, repreensões e exortações. Na nona lição, estudamos Paulo censura a contenda entre irmãos. Na lição 10, estudamos o seu corpo é membro de Cristo. Na lição de número 11, Paulo responde às questões a respeito do casamento. Na lição de número 12, nós estudamos a lição da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. E agora a lição de número 13, a Santa Ceia, o amor e a ressurreição, ok? Paulo, ele começa a carta, o capítulo 11, fazendo elogios à igreja, fazendo elogios, irmãos. Já no versículo 17, ele já começa a trabalhar um pouco mais severo. Ele já disse, olha, nisso não vos louvo, né? Versículo 11, em contraste com o elogio do versículo 2, que está exposto no capítulo 11, ele já começa a trabalhar, trabalhar de forma mais severa, né? Ele vai dizer que havia obedecido de muitos seus ensinos. Aqui ele expressa preocupação pelas práticas pecaminosas da igreja da comunidade de Corinto durante a adoração. Ajuntai em um termo técnico, aí refere-se à reunião da igreja, né? Quando vocês ajuntam, né? Não é para glorificar, não é? Ele vai dizer assim, nisto porém vos louvo, né? Versículo, o tema, a epígrafe do texto vai dizer assim, disenções nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, o versículo 17 ele começa, porém, nisto porém que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e há entre vós, e em parte creio, né? E até por o que até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros, eles se manifestem entre vós. Então, de sorte que, versículo 20, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não para comer a ceia, não para comer a ceia do Senhor, para que, comendo, cada um de vós toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se, né? Como não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Eis a pergunta. Então, Paulo, ele vai, tipo, contrariar a saudação calorosa que ele fez no versículo 2. No versículo 17 em diante, ele já começa a trabalhar os problemas que tinha ali, né, as dissensões que ele estava tendo na igreja de Coríntios, né? Plebe Wang, no seu comentário, ele vai dizer, ele diz que Paulo adota um tom severo em contraste ao elogio que ele fez no versículo 2, né? Isto é verdade. Então, as declarações opostas aqui, as questões, ele vai, quando ele começa no versículo 2, ele vai falar sobre as questões da vestimenta, do véu e tal. Já na questão da ceia,
ele, que era mais a cultura, né? Mas a questão da ceia, que é um fator sagrado, ele já vai trabalhar de forma mais dura, mais contundente, de forma mais severa. E ele vai falar do relacionamento que estava, dos irmãos que estava se contradizendo com a mensagem de Cristo, não é? Porque ele vai trabalhar a proposta, ele vai dizer que Paulo vai dizer que torna a ceia do Senhor em um jantar particular, tradicionalmente, por sua vez, era uma violação direta, senão uma profanação da mesa do Senhor. Né? É sabido de todos nós, se não sabemos, vamos aprender agora, que antes da ceia ele se juntava para um jantar, né, que era chamada festa ágape, ou a festa do amor. Então eles faziam sempre esta festa. Mas os abastados da igreja, né, da comunidade, levavam suas comidas e deixavam os irmãos menos favorecidos sem alimento, ou seja, com alimento eles comiam tipo escondido, né? Era escondido que eles faziam isso. Então, Paulo vai trabalhar logo a repreensão, né? Então, o que estava acontecendo? Era uma divisão na igreja de Corinto. As divisões da igreja havia chegado em proporções até alarmantes, né? Então, segundo o comentarista aqui, o Warren Wiersbe, ele escreve dizendo que além do culto à personalidade em torno de alguns líderes, né, e isso acontece hoje, não vamos dar pausa à conversa, agora Paulo vai mostrar os crentes havia sido aí, que estava indo à igreja e voltava para casa pior. Você se reunir não para o melhor, mas para o pior. No versículo 17 ele começa a trabalhar isso aqui, né? Ele vai dizer: não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, mas para pior, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais, na igreja há entre vós dissensões, e que em parte creio que pode haver isso, né? Ele vai dizer: até não importa que haja entre vós heresia, para que se manifeste os santos, mas de forma constante, não. Isso já é uma mistura, um sincretismo pagão. O que é sincretismo? Relacionar-se, misturar-se com os cultos pagãos, entendeu? E essa questão Paulo vai trabalhar. É importante que você não vê essas exortações nas ceias, né? Só lê o versículo 23, né? A partir do versículo 23, quando Paulo faz o relato, que é o relato do amor, vamos dizer assim, da ceia e tal. Mas as exortações que começam no versículo 17, né? Ele vai falar 3 vezes assim, ele vai dizer que esses termos técnicos que vamos ver que quando vos ajuntais, fala da reunião da igreja, e nós vamos ver isso em 3 passagens bíblicas, não é? No versículo 18 também, capítulo 18, versículo aliás, no versículo 17, no versículo 18, no versículo 20, do capítulo 11, ele vai fazer as mesmas observações, né? Aí ele vai dizer que as dissensões, ou seja, o tentador comparando aí as dissensões aqui com os problemas que aparecem lá no capítulo 1. Aí ele vai trazer à tona os problemas que ele identificou lá no que foram identificados no capítulo 1 de 1 Coríntios. Então, os problemas ele vai aparecer, mas aparece que as dissensões nesse versículo aqui no capítulo 11 estão relacionadas aos eventos que acontecia quando a igreja se reunia para a ceia do Senhor. É possível que haja dificuldade, que estivesse aí acima de restrições referentes às classes de rico e de pobre, então os judeus e gentios. Quando a igreja se reúne, Paulo já tinha falado aos irmãos de Efésios que a igreja seria uma, tanto judeu como grego, seria igual, né? E agora eles estavam fazendo tudo diferente, né? Então, quando eles levavam suas iguarias, eles comiam entre eles lá, e os pobres, os menos favorecidos, ficavam ao redor da mesa, esperando só para o evento da ceia, né? Então, hoje, em alguns lugares, principalmente no Nordeste, de forma falta de exegese, possivelmente, diz quando esperar um pelos outros. Aí esperar um pelos outros é o momento da ceia, comer junto, estar junto, não é? Não é esperar ficar aquele, como fazem, pega um copo, fica segurando na mão. É, não, o lugar de ajuntamento não é a igreja. Pronto, se ajuntou, é aquele povo que vai ceiar, cortou o pão, entregou, comeu, não é? Não é aquela questão que faz aquela tradição descabida com a falta de exegese. São costumes que precisam ser observados dentro da palavra de Deus, ok? E Paulo, quando dizia que eles
estavam comendo separado, é porque eles se escondiam, iam comer, se fartar, antes mesmo da ceia, né, que era a festa ágape, que era a festa do amor. Então, essas divisões, Paulo vai dizer que o culto na igreja estava desembocando um certo esnobismo, ele estava esnobando, eu posso comer, vocês ficam esperando só a parte da ceia, né? Então, na festa do amor, eu faço tudo, como do jeito que quiser, porque eu trouxe. Então, quem podia, biblicamente, está violando o evangelho de Cristo, porque quem pode mais, abençoa o que pode menos, né? É o que está escrito. Então, eles estavam se esnobando. Então, o rico estava desprezando a igreja de Cristo e envergonhando os pobres, né? Porque comedes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. É isso que ele está dizendo. Vocês já encheram a barriga, já comeram e deixaram os outros de fora, né? Então, o que há e há quem tem fome, ao passo que também vocês tanto comem como se embriagam, né? Então, não era na medida certa. Então, a ceia era precedida da festa do almoço, ou festa ágape, e a Bíblia fala dessa festa no versículo 12 de Judas. Em Judas 12, a Bíblia faz menção a essa festa que existia ali, ok? E já era hábito deles fazerem aquelas festas, né? E aí, no dia seguinte, no dia em que ou seja, no dia que a ceia era celebrada, por exemplo, servia-se uma refeição completa, né? Aí os crentes comiam, bebiam, repartiram e se confraternizavam, e depois, num clima de comunhão, eles celebravam a ceia, né? Então era assim que era feita a ceia lá na igreja de Corinto. Foi uma prática da igreja apostólica que se perdeu aí ao longo da história, né? Hoje não se faz mais isso, se perdeu ao longo da história. Então a festa ágape não era apenas uma festa, num templo de comunhão, mas também era, sobretudo, um ato de amor aos membros mais pobres da igreja, não é? Hoje fala, traz o quilo, traz a mesa do amor e tal, que os irmãos levam alguma comida, pelo menos aqui em São Paulo essa é a cultura, né? Que os irmãos trazem feijão, arroz, coisas que não vão deteriorar, para fazer a cesta básica para entregar para os menos favorecidos, não é? Mas naqueles dias era comida mesmo, eles jantavam antes, não é? Então era uma oportunidade para que os ricos, não é? Repartissem um pouco com os seus bens materiais com os pobres, uma vez que todos traziam de casa alguma coisa para comer, então fazia uma espécie de jantar, de ajuntar prato, no caso dos pobres, para ele poderia aí participar de uma boa refeição. Então, pelo menos uma vez na semana, isso era feito. Depois desse banquete, então, eles celebravam a ceia, não é? Então, você vê que o sistema denominacional deturpa bastante coisa dentro desse contexto, não observando os hábitos da igreja primitiva, não é? Ou da igreja de Corinto, e esses hábitos ruins, Paulo reprova de forma muito veemente no versículo, a partir do versículo 17. Não é? Então, Paulo vai falar da deturpação, né? A violação da festa do amor que estava acontecendo, conforme o capítulo 11, versículo 17, versículo 22, versículo 33 e versículo 34. Não é? Então, na igreja de Corinto, durante a festa do amor, os ricos, eles se isolavam, comiam à vontade, as finas iguarias que eles próprios faziam do seu banquete e que traziam de casa. Então, bebia a ponto de se embriagar. Por outro lado, porém, ficavam os pobres que não tinham condições de trazer alimentos de suas casas, aí passavam fome. Então, Paulo estava repreendendo, Paulo estava exortando que eles estavam tudo errado, começando no versículo 17, ele não vos louvo, porquanto vos ajuntar, não para melhor, mas para pior. Vocês estão fazendo dissensões, separações na igreja, né? Então, não sei por que não se prega esse texto nas ceias, precisava ser pregado, precisa ser pregado, né? Porque o texto ele é cabal, ele é completo, quando vai falar das dissensões, você pode ver na epígrafe do texto, eu estou usando a Bíblia de Estudo Pentecostal aqui, e ela vai trazendo aqui um escopo interessante, quando vai falar da ceia também, a partir do versículo 20, né? E assim sucessivamente. O que estava acontecendo nessa festa? Nós vamos observar 6 pontos
que Paulo apresenta e aponta a deturpação da fé. Primeiro, eles se ajuntavam para pior. Paulo vai descrever nisto, porém, é, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntar não para melhor, mas para pior. Então, o culto deles não estava centrado em Deus, nem era sensível ao próximo, né? Outro, sim, eles se reuniram, não havia uma harmonia no meio deles, né? Não havia harmonia, Paulo diz. Portanto, antes de tudo, estou informado das divisões entre vós, quando vos ajuntais na igreja. Eu em parte creio, né? Versículo 18. Havia dissensões, partidos, cisma entre eles, né? A palavra grega aqui para divisões é crismata, né? Também está aqui para o Kleber vai comentar a mesma situação. Então, na nossa lição está tratando desse problema, né? A mesma palavra que Paulo vai empregar no capítulo 1, verso 10, né? Acerca das divisões que tinham cedido a igreja, as facções, enfim. Então eles estavam praticando a mesma coisa, não havia mudado nada, né? E aqueles bambambam, fazia suas festas lá e os pobres não tinham nada, né? Então eles participavam dos elementos da ceia, né? Dos elementos da ceia, mas não era a ceia. Mas não era a ceia que eles celebravam. Paulo afirma: quando pois vos reunir no mesmo lugar, né? Não é ceia, não é a ceia do Senhor que comais. Versículo 20, ele vai trabalhar. Paulo vai alertar, vai estar combatendo o perigo do ritualismo pagão, né? Você pode assentar-se para celebrar a ceia, comer o pão e beber o vinho, e assim não ter usufruído das bênçãos da comunhão da mesa do Senhor, né? Por isso que Paulo dizia, por causa disso, há muitos que fracos, muitos que dormem. Hoje, no sistema confessional dogmático, as pessoas monitoram o pecado do outro, não permitem isso, não permitem aquilo, mas fazem o outro lado errado, né? Que precisa ter cuidado, precisa ter vigilância, precisa ter isso tudo, tem que ser ensinado nos cultos de doutrina, precisa ser ensinado nos cultos de ensino, né? E exortação também, dentro desse contexto. Mas quando chega no dia da ceia, fulano está assim, começa a expor coisas, isso tem que ser feito em cultos específicos, né? Culto de doutrina, né? Então Paulo vai dizer, você pode se assentar para celebrar a ceia, comer, beber o pão e ainda assim não está usufruindo das bênçãos da mesa do Senhor. Por quê? Porque a motivação não era, está errada, a motivação não era a ceia, a motivação era se deleitar na festa do amor, estava violando a questão da festa ágape e misturando com os rituais da ceia. Então, os crentes em Cristo, os crentes de Corinto, eles seguiam o ritual, mas o coração deles estava afastado do propósito divino. O ritual não é tão importante, o importante é o objetivo, é o fim, a finalidade. Qual a finalidade do ajuntamento, né? Isso é que Paulo estava cobrando. Outro ponto importante, dentro dessas 6 observações aqui, nós podemos observar que eles eram esnobe, eles eram orgulhosos. No versículo 21, Paulo vai dizer: não tendes porventura casas para comer ou para beber, ou desprezais a igreja de Deus, envergonhando os que não têm, os que nada têm. Que vos direi? Louvai-vos, ei, não vos louvo. Paulo diz: não, isso aí está errado, não vou louvar a vida de vocês por isso, não vou parabenizar por isso, está errado. Então, os ricos de um lado comiam os melhores churrascos, bebiam os melhores vinhos, enfim, contextualizando com os nossos dias, né? Do outro lado estavam os pobres, que com fome, e do outro lado estavam os ricos bebendo, bêbados já embriagados. Era isso que Paulo estava trabalhando no versículo 11, né? Os aprovados, por exemplo, um dos resultados positivos correntes das divisões ou dos partidos na igreja era se tornar óbvio, estava verdadeiro, que os verdadeiros cristãos da congregação. Então, quando tinha essas contendas, apresentavam quem eram os verdadeiros cristãos, não é? Então a ceia era uma peça central na adoração da igreja do primeiro século. Reunidos em torno de uma mesa, os irmãos é o que o texto está dizendo aqui, se encontravam com o Senhor, uns com os outros em unidade. Cristo havia expressado esse tipo de humildade e unidade quando instituiu a ceia, e outros textos que também vai nortear isso,
Mateus capítulo 26, versículo 26 a 30, Marcos capítulo 14, verso 22 a 26, e Lucas capítulo 22, versículo 14 a 23. Então, os cristãos de Coríntios, por exemplo, os cristãos de Corinto eles estavam tomando antecipadamente a sua própria ceia, violando o espírito e o espírito e o propósito, a razão da ceia. Então, ao agirem assim, eles estavam menosprezando e desprezando, eles estavam mostrando o menosprezo pela igreja e envergonhando os que nada tinham, conforme já dissemos aqui no texto, no versículo 22. Já no versículo 23, Paulo vai fazer as observações que tinha recebido do Senhor. Né? Paulo, no versículo 21, ele vai dizer: porque comendo, um tem fome e outro embriaga-se, enquanto um não come nada. Na verdade, a igreja do primeiro século, a ceia, normalmente era precedida de uma refeição para a comunhão, que é a questão da festa do amor, depois que servia a ceia. Mais tarde, conhecida aí como a festa árabe. Então, isso se perdeu no tempo, né? No ano 397, no concílio de Cartago, depois de Cristo, essa festa foi estritamente proibida e assim acabou essa festa, caiu em desuso. Então foi o que aconteceu lá em Coríntios quando se ajuntaram, né? Eles não comiam juntos, consequentemente eles não podiam ser chamados de, isso não podia ser comunhão, se eles estavam comendo separado. Então o comportamento dele desonrava tanto ao Senhor que a reunião dificilmente poderia ser chamada de santa ceia ou de ceia, né? E assim sucessivamente. Então, no versículo 22 e 25 a 25, Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor, se refere à revelação que Paulo recebeu em Cristo sobre o significado da morte, da ressurreição, não é? Do Senhor, que é representada aí, ela é representada pelos elementos da ceia, a saber, nós temos dois emblemas, dois sacramentos dentro desse contexto. Quais os dois sacramentos, pastor? Batismo e ceia. E qual os dois emblemas da ceia? O pão e o vinho, não é? E na harpa cristã tem até um hino que cantamos sempre, para que nos dois emblemas contemplamos a Ti, Senhor, o pão e o vinho, o batismo e ceia. Dois emblemas que é importante para o contexto cristão, não é? E assim os dois atos, que é batismo e ceia, e os dois emblemas no caso, pão e o vinho, ok? E assim sucessivamente. Então Paulo vai dizer: tomai, comei, partindo dessas palavras omitidas pelos melhores manuscritos, como isto é o meu corpo, sem dúvida, é a expressão não literária, mas figurativa. Ela estava ali no meio dos discípulos, participando com eles dos elementos do pão, né? dois fatores interessantes que significa a sua encarnação. Isso significa o caráter sacrificial e vicário de Cristo, né? E quando ele parte, isto é o meu corpo, ele parte o pão e ele diz para que anunciasse a morte dele até que venha, ou seja, a ceia do Senhor remonta à morte de Cristo e a ceia à segunda vinda. Então sempre tem dois: batismo e ceia, pão e vinho, a vinda, é, a morte de Cristo e a sua segunda vinda. Mateus 26, versículo 29, Mateus 14, Marcos 14, verso 25 e Lucas 22, versículo de número 18. Não é? Então, é um assunto muito interessante, primoroso, que vai nos trazer ensinamentos sobejos para que norteamos a nossa vida cristã, dentro desse contexto. Paulo vai concluir dizendo: quando os ajuntais esperam um pelos outros. Paulo conclui sua discussão sobre a ceia com uma exceção, com a exortação, aliás, para a prática que os cristãos de Corinto eles desmontarem, demonstrassem, aliás, a dádiva, a devida preocupação uns pelos outros, ou seja, eles se insinuam, e mais as palavras como em casa, né? Quem de fome come em casa desaprova a frequente festa do amor que eles realizavam ali. Comiam tanto, bebiam tanto, mas esquecia de ajudar os mais pobres. Era isso que Paulo estava trabalhando, estava norteando dentro da exegese desse texto, né, que nós acabamos de falar. Outros, sim, eles eram esnobres, que eu já disse, né? Eles se entregavam ao excesso dentro da igreja. No capítulo 21, Paulo vai dizer: eles bebiam a ponto de chegar a embriagar. Então, a festa do ágape, ou a festa do amor, antes da celebração da ceia, os ricos deixavam os pobres passando fome. Quando comia
empanturrando-se, empanturrava-se, comiam bastante, eram glutão, além de cometer o pecado da glutonaria, né? E outros sim, eles menosprezavam a igreja de Deus, envergonhavam os pobres. Então a deturpação da festa do amor na igreja primitiva acabou abolindo completamente, né? Conforme eu já disse aqui, no século, no ano 320, deixa eu ver aqui, 397, o ano 397, essa festa foi abolida aí no Concílio de Cartago, né? E assim sucessivamente. Então, além de ter o contexto bíblico, tem o contexto histórico, né? Paulo vai trazer o significado da ceia, no versículo 23 a 26, ele vai dizer: o Senhor está centralizado na morte expiatória de Cristo, e no seu sacrifício vicário, né? Então, dois emblemas, né? Dois, que é o pão e vinho, que trabalha essa questão. Então, a cruz de Cristo não é egoísta, não é o egoísmo humano, está no centro dessa declaração. Não é egoísmo humano. O sangue de Cristo é o selo da nova aliança. Lembrando que não é sangue, como costumeiramente se ouve falar, é sangue, né? Pronúncia, a palavra está escrita assim, né? E por meio dele, ou seja, de Deus, perdoados os nossos pecados e somos salvos da ira vindoura. Então a ceia é uma proclamação dramatizada de quatro verdades centrais da fé cristã, né? O Aloysio vai trabalhar essa proposta. A primeira verdade, devemos olhar para trás quando participar da ceia, né? A segunda verdade, devemos olhar para frente quando participamos da ceia. A quarta verdade, é, William MacDonald vai definir assim: devemos olhar para dentro, não é? Quando celebramos a ceia, e devemos olhar ao redor. Então, para trás, para frente, para dentro e para ao redor, porque nós não somos um melhor que outro, nós somos todos iguais. E na mesa do Senhor, todos são iguais, né? Não tem jeito, não tem jeito, né? Se você quiser esnobar, não esnobe nem em outro lugar. Agora, esnobar dentro da igreja também é, é abusar, e Deus reprova. Então, o seu culto de ceia vai ficar para outra oportunidade, porque esse, se está fazendo assim, você está esnobando, né? Nós vamos ver que as divisões socioeconômicas lá entre Coríntios, elas contradizem, né, a mensagem cristocêntrica, a mensagem de Cristo. Vamos observar também que os cristãos ricos devem cuidar dos membros menos afortunados da igreja. Vamos observar que a celebração da ceia precisa ser uma expressão de amor abnegado de Cristo. Também devemos observar que a ceia do Senhor chama os cristãos a examinar a relação entre as suas declarações de fé e o seu modo de comportar-se em relação uns aos outros membros da igreja. Então, são quatro observações interessantes, né, que precisamos estar constantemente observando dentro desse contexto da ceia do Senhor, né, a ceia dos salvos, a mesa do Senhor, né, a mesa dos salvos. Então, poderíamos usar aqui vários termos gregos dentro do contexto da carta de Paulo aos Coríntios, mas vamos trabalhar um pouco mais tranquilo, né? Então, na nossa lição, o comentarista vai dizer, primeiro tópico, ele vai dizer a orientação a respeito da celebração da ceia, nós já trouxemos aqui. Então, nos primeiros séculos eles participavam de uma refeição, também trouxemos, e olhar para o passado, né, que eu acabei de falar aí, finalizando aí, já finalizando a nossa aula. Então, um olhar introspectivo, que é olhar para dentro, né, um autoexame, né, preventivo, para não ser condenado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, a celebração da ceia é uma testemunha, testemunhar a morte e a ressurreição de Cristo, porquanto guardar o mandamento e o arrebatamento da igreja. Todavia, Paulo vai afirmar que alguns irmãos em Coríntios estavam participando da ceia para sua própria condenação, né? Então, é uma explanação interessante, um assunto muito vasto e um aprendizado sem igual, né? Para que possamos, na íntegra, cumprir isso. É difícil? Para quem é convertido, não. Né? Para quem é convencido, sim. Né? Aí Paulo vai falar sobre o problema do amor. A causa das divisões na comunidade de Coríntios era a falta de amor. Então, o texto do capítulo 13, da primeira carta vai trabalhar isso aí, traz
um dos belos poemas sobre isso, quando Paulo vai dizer, é chamado também do hino de amor, no capítulo 13 de 1 Coríntios. Né? Ele vai falar sobre a interpretação, vai falar à luz do contexto, e vai trazer conflitos e divisões dentro da igreja, a vida da igreja para a fraternidade e feliz. Então ele vai exortar a igreja dentro desse contexto. Outro sim, a terceira tópico da nossa lição vai falar sobre a ressurreição e o destino dos salvos, né? O destino do cristão salvo. A fé da ressurreição, a fé e a ressurreição de Cristo é a garantia de vida eterna, né? Então, e assim sucessivamente. Então, os crentes salvos devem estar vivos, os que estiverem vivos serão arrebatados. Paulo vai trabalhar a questão do arrebatamento também, né? Mas já em outros textos, no capítulo 11 precisamente, que é o que nós estamos trabalhando, Paulo ele vai dizer que devemos olhar, ele vai dizer que devemos olhar para trás, olhar ao redor. Quando se participa da ceia e olha para trás, para a cruz, olha para a frente e olha para a segunda vinda de Cristo. Então você olha para dentro, ou seja, faz um autoexame e você também olha ao redor, né? Vai olhar ao redor, conforme está escrito no capítulo 3, capítulo 11, versículo 33 e 34. O apóstolo vai escrever dizendo: Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperais um pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Então, quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for ter convosco. Paulo fecha o ciclo aí, fecha a exortação muito contundente, glória ao nome do Senhor, né? Então, Paulo está orientando os crentes a esperarem uns pelos outros para a comunhão verdadeira da festa do amor e não comer escondido, trazer suas iguarias e comer sozinho. Não é isso que Paulo trabalhou de forma muito veemente, muito dura acerca disso, né? Ele vai trabalhar a questão dessa verdade de forma muito clara. Então, na igreja de Corinto era costume os crentes trazerem suas iguarias de casa e comerem fartamente, sem esperar uns pelos outros, né? Trazia, já comia logo, porque não queria dividir com ninguém mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Esse esperar um pelo outro não é segurar copinho e segurar o pão, não, né? É isso aqui que Paulo está dizendo. Então, quando ao menos favorecido, chamava-se encontrar as sombras. Quanto aos menos favorecidos, chegavam só e encontravam as sobras, né? As sobras das coisas. Então havia até alguns pobres que passavam fome. Paulo que nos ensina, né? O que Paulo nos ensina? Eis a pergunta. Nós não temos prática da festa do amor atualmente, mas temos ao princípio, quando vamos reunir na ceia, olhar ao redor para que o nosso irmão, ver se nosso irmão está por perto ali, ele tem também o que nós podemos ter, né? Não falo de riqueza, você dá toda a sua riqueza, não, mas eu falo no quesito de alimento, propriamente dito, tá? A ceia é um momento de comunhão que só somos um pão, só um pão, né? Que isso Paulo vai desejar a igreja entender que a ceia devemos procurar o Senhor e também os nossos irmãos, né? Devemos procurar o Senhor e também os nossos irmãos. Devemos encontrar-nos com o Senhor e também com os nossos irmãos. Paulo, esses dois assuntos importantes, né? E assim sucessivamente. Então, nós temos os dois sacramentos, que é o batismo e ceia, e temos os dois emblemas, que é pão e vinho. Tem também esses dois encontros. É sempre dois, sempre na parceria. Então, na igreja, na ceia, os céus e terra se tocam, né? Então, no quarto lugar, Paulo vai trabalhar que os perigos da relação, em relação à ceia do Senhor. Paulo vai listar alguns perigos a respeito da ceia. Primeiro, participar da ceia indignamente, né? Segundo, alguns comentários como João Calvino, Leon Morris e muitos outros também trabalham a proposta desse perigo. Depois Paulo vai dizer participar da ceia sem discernimento. Isso é um perigo. Quando ele diz examine, pois o homem a si mesmo. Depois ele vai dizer participar da ceia sem auto-julgamento. Paulo alerta, procure-nos se nos julgássemos a nós mesmos, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seria julgar. Então, o auto-julgamento, ele é interessante, né? Tudo isso dentro de uma introspecção. Precisamos fazer uma introspecção entre nós, para que possamos ver o que precisamos melhorar em Cristo, né? Precisamos estar atentos em tudo quanto Deus tem para a sua igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe,
Que a boa mão de Deus continue sobre as vossas vidas e até o próximo trimestre, quando estaremos estudando, deixa eu me ver aqui, o assunto que vamos estar estudando, a classe jovem vai estar estudando os profetas menores, né? Uma revista interessante sobre os profetas menores, tá certo? Que Deus abençoe as vossas vidas, que a boa mão de Deus recaia sobre você e sua casa. Um abraço e até a próxima. Canal Rascunho da IBD ensinando para transformar vidas.